Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite. Aos nossos amigos e irmãos que estão assistindo e que irão assistir pelo canal do YouTube, boa noite também e que a paz de Jesus novamente esteja conosco. Vamos iniciar então com a nossa música do nosso mentor da nossa casa, o Padre Germano, com o nosso irmão Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso ser abre é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Gratidão, irmão Ricardo, por essa bela música, em homenagem ao nosso mentor, Padre Germano, que com certeza está aqui conosco. Vamos ler agora uma página de abertura aqui desse livro, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado através de Givaldo, Episódios Diários. E eu abri aqui no item 36, Serenidade Sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é a conquista que se consegue a esforço pessoal passo a passo. Isso tem muito a ver com o nosso processo de reforma íntima e com novos hábitos, né? A gente ter como hábito a serenidade e a paciência, e é um desafio nos dias de hoje, né? Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Então, são habilidades, vamos dizer assim, que a gente precisa aos poucos ir conquistando para buscar a tão sonhada serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. Então, a serenidade harmoniza com essa energia todos os lugares onde as pessoas que são serenas passam ou estão, seja qualquer situação, qualquer conflito, qualquer coisa que esteja acontecendo.
O homem sereno, ele já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-se sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Ler isso é fácil, né? Mas no dia a dia, não deixar que nenhuma agressão te atinja, não se irritar, né? É muito confuso. Os tesouros reais de alto valor são aqueles que, de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal ou envolvendo-te em malquerência, mantenha-se sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Tem alguma passagem de Chico que ele fala nisso, né? O teu inimigo, ou quem te faz o mal, ou quem, vamos dizer assim, te irrita, o mais prejudicado é ele, né? E a gente não deve entrar nessa energia, nesse embate. Mas isso é extremamente desafiador aí nos dias de hoje. Por mais que a gente acorde e diga, hoje vai ficar tudo bem, vou ficar calmo, não vou me irritar, né? Quando vier qualquer coisa que possa me tirar do sério, vou respirar, vou pensar em alguma outra coisa boa, mas isso é muito desafiador no dia a dia que a gente vive, né? Então fica essa mensagem de hoje, para que a gente possa, mesmo que seja um pouquinho, treinar um pouquinho isso, né? Respirar, deixar passar, ou então me lembrei de uma passagem do Chico também. Se tiver alguma discussão ou se irritando com alguém, pega um gole d'água, fica com água na boca, a gente já conhece essa, né? Até passar aquela irritação. Mas eu recomendo que depois jogue a água fora, né? Para que aquilo não entre para dentro, não venha para dentro de você toda aquela irritação que está ali naquela hora da água, né? Enfim. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, principalmente, a Germana, nosso querido mentor desta nossa casa, toda a espiritualidade de trabalhadores do Aprendizes do Bem, que esta noite possa ser uma noite memorável, uma noite de aprendizado, uma noite de troca, uma noite de muita energia boa, que cada um aqui receba, e já está recebendo com toda certeza, o remédio, vamos dizer assim, de que precise, para acalmar seus pensamentos, para tirar alguma irritação, para tirar de dentro de você alguma tristeza, algum pensamento que não é bom. E aqui é um bálsamo para que a gente ouça o estudo de hoje, para que a gente possa cada vez mais aprender, porque a gente tem sempre que aprender alguma coisa. A gente estava conversando isso há pouco, a gente não sabe de tudo, por mais que você seja um especialista, um expert no assunto, é sempre bom quando a gente entra numa casa espírita como essa, como eu digo, a gente esvaziar a nossa xícara, que tem sempre alguma coisa que a gente pode aprender ou sempre alguma coisa que a gente pode ressignificar. Hoje temos aqui o nosso irmão Vitor Hugo, que vai estar com a palavra, que toda a espiritualidade, que o nosso Mestre Jesus e o mentor dele possam acompanhar e inspirar, para que ele possa trazer para a gente uma mensagem que faça sentido e com certeza vai fazer ao nosso coração e ao nosso interior e que sirva como um bálsamo para acalentar o nosso espírito e os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Nosso irmão Vitor Hugo está com a palavra. Até as 9h30 que você falou? Até 8h50. Eu cumpri a minha parte, 10 minutos. Você assinou o contrato dizendo que era 21h30. A palavra agora é sua. Já perdeu 1 minuto. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco, de forma que possamos, nesses minutos que vamos refletir sobre o conteúdo dos estudos que foram programados, irradiando por aqueles que por diversos motivos não puderam comparecer, que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, nos lares, nas ruas, nos presídios, porque as bênçãos de Deus estão em toda parte. E, sendo assim,
cada um também tem que fazer a sua parte. A minha parte, como já a nossa irmã já apresentou, é trazer um conteúdo para as nossas reflexões e aprendizados também. E aqui eu venho com muita satisfação, porque a nossa irmãzinha Mônica não está aí hoje, né? Mônica, a antiga presidente, era presidente, né? De vez em quando ela apareceu aí uma vez. Então era um local completamente diferente, em termos de mobilizado, a parte material. Mas espiritual, a coisa evoluiu. Porque não evoluiu só o material, tem que evoluir também o espiritual. Então agora tem o nosso irmão, nossa irmã, e a equipe que está aí, que vocês devem conhecer melhor que eu. Então, o que é o Espiritismo? Allan Kardec. Esse livro que foi lançado já depois do outro livro principal, que foi o Livro dos Espíritos. Aí, Kardec quis colocar uma obra que fosse de forma a esclarecer do que se tratava o Espiritismo, né? Principalmente o livro principal, foi o primeiro, Livro dos Espíritos. Muito bem. Desculpe se me atrapalhar com essa tecnologia, que às vezes, né, a gente se perde um pouco. Então, diz nosso codificador, se eu pudesse recomeçar a minha vida, deixaria de lado tudo que fiz para estudar a paranormalidade. Confúcio, confissão do nosso Freud e seu biógrafo oficial, Ernest Jones. Isso aí é para trazer um raciocínio, porque o Kardec inventou, criou o Espiritismo. Não, a coisa já vem vindo. Então já vê que aqui ele já está deixando uma ideia de que lá em Freud já havia uma certa situação, recomeçar a vida, deixaria de lado tudo que fiz para estudar a paranormalidade, o que não é normal, né? Aí a Madame Marie Curie, se a pronúncia é essa, me desculpe, a primeira cientista a ganhar 2 prêmios Nobel, e seu marido, Pierre Curie, também Nobel, prêmio Nobel, né, de grandes cientistas que eles eram, dedicaram espaço em suas atribuladas agendas ao estudo dos médios. Isso é para mostrar que tem uma turma aí que fica, Kardec inventou a doutrina espírita. Não, isso já vem desde Jesus, até antes de Jesus, até antes, lá nos primórdios, né, naquelas mitologias, naquelas crenças, já tinha a ideia de alguém falando com as pessoas, com os seres vivos, lá em Adão e Eva, estava lá, a cobra estava lá, só que aí a igreja pegou e criou até um diálogo entre a serpente e a Eva, que a serpente chamou a Eva, vem cá, está vendo essa frutinha aqui? Agora você vê, isso foi tirado dos antigos documentos lá. Não é que a cobra falou, não fala mais, quer dizer, evoluiu, tudo evolui, por que hoje a cobra não fala? Então, o que está se colocando ali de uma maneira metafórica? Que existia espíritos por lá, não era cobra coisa nenhuma. Mas não tinha só um casal? Vocês acreditam nessa? A Igreja Católica já saiu desse campo aí. Que até, não sei se eu contei aqui, quando eu estava fazendo lá catecismo, na Igreja Católica, o padre veio com essa conversa. A cobra falou. Aí eu levei um choque, porque meu pai tinha, no dia anterior, matou uma jararaca, lá em Jacarepaguá, eu não via a cobra gritar nem nada. Aí chega no dia seguinte, o padre diz, a cobra falou. Aí eu levantei o dedo, o padre quase me matou, né, com a violência verbal. O que é que você quer? Ué, se a cobra falou, por que ela não fala mais? Você vê que eu já era danado nesse negócio, né, de raciocinar. Aí o padre não gostou, me deu bronca, mas o pior foi dar bronca na minha mãe. Minha mãe não falou nada, tadinha. Aí eu já fiquei com bronca do padre, e o único da família que não fez a comunhão, meu irmão, fui eu. Todos eles, meus irmãos, têm aquela fotografia de comunhão, aquelas coisas que tinha na época. E eu não, porque eu digo, não quero mais estudar esse negócio com esse padre, porque ele fez exatamente isso. Então, vocês veem como é que a coisa é colocada.
A doutrina espírita é tudo racional, raciocínio. Como é que a cobra falou? Aonde? Ah, mas na Bíblia estava escrito. Agora não está mais. A igreja tirou, claro, porque uma coisa tem sentido. A cobra falou. Que cobra falou? Era algum espírito que estava lá, já atazanando Adão e Eva. Então, aí botou a culpa na cobra da cobrinha lá. No Instituto de Metapsíquica em Paris, também prêmio Nobel, Charles Richer, para vocês verem que o espiritismo é uma ciência. É doutrina? Também. Então, o fundamento dela é científico. Não é o achismo, eu acho, não tem nada de acho. No início do século passado, a Madame Curie inquiriu a médium de efeito espírito, muito conhecida, né? Quem fizer pesquisa mais profunda, Eusébia Paladino, ao supor que os segredos da radioatividade poderiam ser revelados por meio de uma fonte de energia espiritual. E tinha essas inalações a respeito desse fenômeno. Afinal de contas, o que é isso aí? Esses fenômenos que acontecem, né? E quem seria capaz de imaginar isso hoje? Hoje. Quem podia imaginar uma coisa dessa hoje? Hoje, no contexto nosso histórico, né? Quando a humanidade agora está em condições de receber novos ensinamentos. O plano espiritual, então, envia os espíritos evoluídos para ajudá-la no seu progresso. Os séculos XVIII e XIX representaram uma época de profundas transformações em vários campos. Na política, sei lá, na Europa, na França principalmente, né? Havia uma efervescência de intelectualidade, né? E hoje, a França está no mesmo nível, já está diferente. Naquela época, estava ali situações que iriam abraçar a doutrina espírita com muito mais eficiência e conhecimento. Por quê? As grandes cabeças estavam lá. Até meu xará, Vitor Hugo, estava lá. E era amigo do Kardec. Não é? Eu podia agora ter a pretensão, será que fui eu que estava lá? Não, pelo modo que eu sou evoluído, eu estaria muito mais avançado que o Vitor Hugo agora, né, naquela época. Mas o Vitor Hugo já praticava reuniões espíritas, antes mesmo do Kardec começar a fazer isso aí. Então, no século XVIII e XIX, representaram uma época de profundas transformações em vários campos. Na política, quem era que mandava na política francesa na época de Kardec? Era o presidente ou era o imperador? O imperador. Mas por que isso interessa? Interessa porque ele estava atrás do Kardec lá, quando soube que tinha alguém manipulando certas ideias. Quem viu o filme do Kardec? Alguém viu o filme do Kardec? Então, tá lá o quê? O padre entra e interrompe a aula do professor Rivaio, que não era Kardec ainda, interrompeu. Agora é a hora da catequese aqui. Kardec ficou quieto, ele é disciplinado, pegou a pastinha dele, saiu, foi falar com quem? Com o diretor da escola. Não concordo com isso. Por que não concorda? Porque como é que pode entrar alguém aqui agora e querer padronizar uma doutrina na cabeça das crianças, principalmente era criança, né? E não concordou, falou para o diretor, aí o diretor fala uma frase enigmática. O imperador é que quer. Aí eu estou no cinema vendo o filme. Eu digo, imperador? Não é, Kardec não podia ter imperador, tinha que ter presidente da república, já tinha tido a república antes. Porque Kardec não tocou nesse ponto em lugar nenhum. Procurei já em tudo que é lugar, para ver que Kardec falou alguma coisa de imperador. Não falou. A história que a gente está sabendo foram os pesquisadores que foram ver e que houve essa situação aí. Aí, conclusão. Botou medo. O imperador é que quer. Kardec achou isso interessante? Não. Pegou a pastinha dele e disse, olha, quero minha aposentadoria. Olha só, hein? Quero minha aposentadoria porque eu vou dar aula na minha casa do jeito que tem que ser. Não tinha nada de doutrina espírita ainda. O negócio está no campo educacional. E saiu e foi embora. Aqui está dizendo exatamente isso aqui, ó. Profundas transformações em vários campos. Na política, na filosofia, na religião, na ciência, nas artes. Quer dizer, foi uma época que parece que eclodiu para chamar a atenção para o fenômeno.
Então não estava só ligado à religião, havia um contexto político também, olha o caso aí do imperador. Ah, estou com medo do imperador. Aí cadê que eu com medo do imperador? Não, vou dar aula na minha casa, quero aposentadoria e está acabado. E aí que vê depois os fenômenos que a gente vai daqui a pouco aí. Olha só os personagens da época. O pessoal eles não sabe, então é bom saber. Ah, cadê que apareceu assim, sem nada, sem nenhuma referência, né? Ó, personagens importantes da época. Músico, Wagner, viu falar? Aquele grande compositor, maestro, etc. Chopin, Rossini, Beethoven, Bellini. Estava todo mundo lá. Essas mentes todas estavam lá. Kardec também. Né? Ele era considerado um grande pedagogo. Na área da música. Na área da música. Mas por que você está falando isso? Para vocês verem o que estava o ambiente lá. Porque tem que ter um contexto. Não, aqui, por exemplo, nossa irmã, cadê ela? Está aqui, está aqui. Preparou aqui, fizemos uma vibração. Olha só, não é assim, não. Chegou aqui, você chegaram aqui, entrou, o ambiente já estava preparado, né, minha irmã? Fizemos aqui a concentração, vibração. É assim que a coisa acontece. Então, essa turma aí, sendo da área da música, já estava introduzindo essas coisas para dar o quê? Sustentação ao que seria depois a doutrina espírita, né? Ó, pintores, Renoir, já viu falar? Monet, olha só as obras, né? Mas por que você colocou isso aí? Justamente para saber quem estava na roda lá. Cadê que não chegou lá assim, de peito aberto? Não, tinha uma estrutura educacional, intelectual, científica. Chegou assim, vou falar de doutrina espírita, aqui. Não é nada disso. Olha aí, olha lá, olha o meu xará aqui, Victor Hugo, Goethe, Stanley Hall, Lamartine, Zola. Eles também falaram de espiritismo? Bom, esse aqui falou. Ele conta casos lá, ele fazia reunião antes mesmo de Kardec. Tem até uma história que saiu nos jornais da França na época, Kardec estava trabalhando lá. As famosas cadeiras, né, mesas, né, girantes, não sei o quê. É que a mesa subia e descia, mas o pessoal achou o fenômeno coisa de brincadeira. A mesa subia, a mesa descia, aquelas coisas. E aí, mas o Victor Hugo estava também já na pesquisa. E aí há uma história muito interessante, Kardec conta a respeito do Victor Hugo, que ele publica nos jornais da França, foi publicado um discurso do Victor Hugo num desencarne de uma família que ele era amigo. Essa história é bem interessante, não sei se eu já contei aqui, mas se eu não contei, tem gente que não ouviu essa história. Então o Victor Hugo estava lá, já era um grande escritor, grande conhecido na França, aquela coisa toda, e numa certa semana na França, o Victor Hugo foi convidado para um casamento de alguém da amizade dele. E ele vai e faz um discurso no casamento. Aquela coisa de casamento, alegria, aquela coisa toda, que beleza, casou. Aí fez um discurso bonito a respeito do casamento. Só que, na mesma semana desse discurso, no fim dessa semana, ele é chamado para ir a um desencarne de uma pessoa da família em que houve o casamento. Me fiz entender? No início da semana, casamento. Sabe como é que é casamento, né? Comer bolinho, docinho, opa, cck, aquelas coisas. Chegou no final da semana, meu irmão Victor Hugo, o fulano morreu da família lá, onde houve o casamento. Aí o Victor Hugo faz um discurso. Ele fez o discurso no casamento, que foi diferenciado, né? Casamento, que beleza, ela se casou, aquela coisa. Ele fez o discurso também. Aí, no fim da semana, o enterro de alguém da família. Ele faz discurso também. Aí até ele faz essa colocação. Que coisa interessante é a vida. Mais ou menos que eu estou lembrando assim. Não vou decorar o discurso dele todo, né? E dizendo o seguinte, de início, como era curiosa a vida. Porque dias atrás estávamos rindo e uma perfeita alegria no casamento lá da pessoa da família em que agora desencarnou alguém. E agora estamos aqui numa situação completamente oposta. Em lágrimas saudosas da pessoa que desencarnou.
Aí a imprensa, como foi o Vitor Hugo que falou, botou nos jornais o discurso do Vitor Hugo. Quem é que foi ler? Allan Kardec. Ele olhou e disse, olha só que beleza, o Kardec. Ele falando de espiritismo e não tinha ainda espiritismo. O Vitor Hugo era meio avançado. Aí, ele também não falou espiritismo, ele falou a coisa curiosa que é a vida. Uma hora você está no enterro, o cara tem que dar um casamento, na mesma família, né? Uma hora tristeza, uma alegria, outra hora tristeza. Ah, Kardec gostou disso. Botou na Revista Espírita. E botou o discurso na íntegra e depois botou assim no final. Só faltou a palavra espiritismo. Porque o que o Vitor Hugo falou foi exatamente a ideia, o ensino espírita. Que morreu e não se acabou. Mas não tem isso, você está chorando daqui a pouco você está rindo, daqui a pouco você está rindo, está chorando. Essa é a situação da vida, normal. Aí o Vitor Hugo fez esse discurso, a imprensa publicou, porque não era um qualquer da época, caiu nos jornais, Kardec escutou, botou na doutrina espírita, botou na revista espírita explicando o discurso do Vitor Hugo, só faltou a palavra espiritismo, que ainda não estava ainda divulgado. Estava no início. Isso é a respeito do Vitor Hugo. E os outros também participam aqui, porque eram escritores e eles estavam lá na época, grandes pessoas de conhecimento que estavam lá. Mas por que você está destacando isso, Vitor Hugo? Para mostrar a vocês que Deus não é de brincadeira, não. Ele tem que primeiro colocar a base. E a base estava lá. Kardec não podia chegar lá sozinho? Vou fazer a doutrina, vou estudar, pesquisar esse fenômeno. Sem ter uma base, tem que ter alguma coisa. Aí as mesas começaram a girar, subir, descer. Só que o pessoal entendeu como graça, né? Como fosse coisas para fazer graça. Piada lá na França. Quem viu o filme, né? Lá eles fazem toda a encenação. A mesa subia, kkkk. Mas ninguém estava querendo saber o que é que estava por trás desse fenômeno. E essa turma aí estava lá. Vitor Hugo aceitou perfeitamente essa situação aí. A independência americana repercutiu intensamente na França. Você vê que tudo foi acontecendo para trazer uma doutrina fantástica para a humanidade, que era o Espiritismo. Acendendo a fagulha que levaria à Revolução Francesa em 1789. Marco que separa a idade moderna da idade contemporânea. A Revolução Francesa fez desencadear sucessivos progressos culturais, fazendo o século XIX entrar para a história como, olha só, século da razão. O que quer dizer isso? Razão é raciocínio. Por isso que a doutrina espírita não é decoreba. Não é para ninguém decorar nada. É o quê? Raciocinar. Se eu estou aqui falando, tenho um corpo, como é que é isso? Vamos raciocinar? Saiu assim, né? Ah, não. Eu só acredito porque eu sou filho da Dona Maria com o seu José. Pois é, mas quem criou a Dona Maria com o seu José? Como é que é isso? Como é que é esse processo aí? Ah, aí é que tá. Aí é que fica todo um raciocínio. Então, nessa época, eclodiu, não foi por acaso. Esses fenômenos todos, além dessa turma que a gente acabou de ver aí. Outra revolução diferente marcou também esse período. A Revolução Filosófica, proposta pelo moderno espiritualismo. Você vê que foi tudo uma cadência. O que é isso aí, Revolução Filosófica? A filosofia, o entendimento, a compreensão das coisas. Mas por que foi na França? Porque estavam lá os cabeças que acabamos de ver. Não estava no Brasil, estava lá. Não estava na Inglaterra também, não. Estava lá na França. Nada foi por acaso. Todo mundo reencarnou no momento certo para Kardec ter essa estrutura aí. Em 31 de março de 1848, numa casa simples em Hadesville, você vê, isso foi antes da doutrina, hein? Residência da família Fox, cria-se um código para conversar com os espíritos e inicia-se então o diálogo com o plano espiritual. É um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, já preparando o ambiente em que as meninas, as irmãs Fox, faziam diálogo lá com o espírito que tinha enterrado alguém, matou e botou o cara lá e fazia lá o fenômeno. E aí já começa por aí. Já começa por aí. Ó, 1848. A doutrina é 1857. Então vocês veem que
Aceita um processo. Deus não é assim, chegar aqui, né? É igual um aluno chegar aqui que não sabe nada de matemática, eu quero dar aula de matemática para ele, eu tenho que ir na base primeiro, vai começando devagarzinho. Esse fenômeno aqui que chamou a atenção, que era um fenômeno que ninguém sabia explicar, depois é que foi explicado. A saber que foi um cidadão que foi assassinado, colocado na parede, e o espírito começou a se manifestar, enfim. E aí veio essa situação aí das irmãs Fox. Foi nesse contexto histórico que surgiu o espiritismo, tá vendo? O espiritismo não podia aparecer antes desse fenômeno, tinha que ter a comprovação científica. Em 1857, isso que acabamos de ver, foi tudo antes. Como um conjunto de leis, princípios destinados à humanidade, que se encontrava amadurecida, tá vendo? Tem que amadurecer. Então vocês fiquem calma, porque vocês estão amadurecendo também no conhecimento, é devagar. Tem igual aquela música do Martim da Vila, não sei se é Martim da Vila, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Né? Não entendeu hoje, amanhã vai entender. Né? Por isso que eu gosto do Martim da Vila, que ele deu esse samba. É devagar, é devagar. E tem que entender tudo na hora só, não dá, é assim não, vai devagar, meu filho. Então, um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, não era só para a França, que se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus. Lá, não sei aonde. Já disse, vou mandar o Consolador, que vai explicar tudo, tintim por tintim, como é que é a vida espiritual, que Jesus não podia falar. Se ele chegar e falasse aqui naquela época, o que ele falou já deu problema? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, arrependei-vos, está chegando a hora do Senhor. E o que é que ele está sabendo falar? Está nos ameaçando de morte, será? Não, estava chamando atenção para eles estiverem, na tempo de Jesus, a atenção da lei de Deus, porque eles não respeitavam. Jesus estava lá, mas ele não podia dizer tudo, porque não iam entender, não entenderam o básico, quanto mais esse fundamento aí. E Jesus, então, prometeu o Consolador prometido, que é o doutrina espírita. Mas por que é consolador? Porque consola, você não morre nunca, você vai viver muito, vai reencarnar de novo. Ah, não quero reencarnar de novo, mas vai reencarnar. Se não vai no amor, vai na força. Tem espírito que vem na raça. O que há? Chega lá, ó, você vai reencarnar na família do seu Vitor Hugo, lá, que é professor lá no Rio de Janeiro. Não quero não! Vai querer, sim, senhor. É lá que você tem que ter contato com esse camarada aí. Então, a conceituação, né, espiritualismo é uma coisa ampla. Fenômenos, situações que você não sabe explicar, espiritualismo, no contexto. No moderno espiritualismo e o cristianismo, aí nasce quem? O espiritismo. Logo, a doutrina espírita. Você vê que, né, cria-se, né? No início é o espiritualismo. Quer dizer, você acredita ou não nos fenômenos, nas coisas, etc. Mas aí vem o moderno espiritualismo, através do cristianismo. E, nesse contexto, surge quem? O espiritismo, a doutrina espírita. Que são esses conhecimentos que nós vamos dar uma pincelada. O espiritualismo é o oposto do materialismo, já para começar. Ah, a vida é só material? Não. Tem a vida espiritual também. Afirmando a existência de uma alma imortal. Ah, eu tenho alma? Tem. Ah, que beleza. Mas não acredito nada disso. Mas vai acreditar. Aí depois vem alguém e diz assim, ah, professor, o que foi? A minha avó que estava morta apareceu. Ela fez uma aparição para mim. O que você acha? É o diabo? Não, é a sua avó. Porque o pessoal lá pensa que é diabo, né? Mas eu sonhei com ela, estou sonhando. Coisas assim do tipo. O que é isso? Comunicabilidade dos espíritos, é. O espiritualismo é o oposto do materialismo. O espiritualismo acredita nisso, na essência da alma, na sua presença, na sua participação na vida. Vai atrair o positivo ou negativo, depende de quem? Eu, nós. Está pensando o que você mais? Ah, eu só penso em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e botar na poupança, ganhar dinheiro na poupança. Só isso você pensa? Ah, é. Ele está no espiritualismo? Não, ele está no materialismo. Não, eu vou fazer uma poupança para ajudar a casa lá que eu vou. Qual é a casa que você vai? Aqui é o nome? Aprendizes do Bem. Vou lá, tá, muito bem.
Não, para botar na minha poupança, para eu depois sair por aí viajando. Ah, tá bom. Então, o espiritualismo é o oposto do materialismo, afirmando a existência de uma alma imortal no homem, isto é, aliás, outra coisa, quando eu falo homem, aí a mulher acha, tá vendo? Não é com a gente, é lá com os homens lá. Homem quer dizer, no nosso caso aqui da doutrina, o ser humano. Não está se referindo homem no sentido masculino, e sim o ser humano. Nós somos o quê? Uma humanidade, por isso que a gente chama de humanidade. Isto é, um princípio distinto, matéria do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Todas as religiões, de todos os tempos, são, de certo modo, espiritualistas. O católico é espiritualista? Não tem esse entendimento, mas se acredita na alma, que vai para o inferno, que vai para o purgatório, aí é outra coisa, mas acredita. Tem essa ideia de espiritualismo. Já o espiritismo foi um termo que Kardec não inventou. Entende? Ah, Kardec criou a palavra. Não criou nada. A única coisa que ele criou foi esse E aqui, porque espiritismo no inglês é espiritismo, com M mudo. E só colocou a letra E. Foi criticado pelos doutores da lei na França. Um barbarismo francês. Eles consideraram essa palavra, que foi afrancesada por Kardec. Não tinha no francês a palavra espiritismo. Tinha no inglês, de 1700, sei lá o quê. Isso aí é para outra palestra. Aí, ele pegou o termo em inglês, espiritismo, com ele mudo, e acrescentou a vogal E. Afrancesou. Foi criticado pelos doutores catedráticos da língua francesa da época, como barbarismo. Ele criou esse barbarismo aqui, espiritismo, no francês. E detalhezinho, que a gente, na pesquisa que a gente descobre isso aí. Aqui diz que foi criado, não foi criada. A palavra já existia desde 1700, sei que lá, no inglês. Ele pegou a palavra e botou no francês, afrancesou. Qual foi a crítica? Barbarismo do Kardec, ou do professor Hippolyte de Lyon, de Rivaio. Olha só colocou esse E aqui, ó. Espiritismo no francês. Espiritismo se escreve assim. Foi criado por Allan Kardec em 1857. Quer dizer, na verdade, ele criou, só afrancesou o que já estava no inglês. Me fiz entender? No inglês, tira o E. O espiritismo no francês é só ali. Aí botou o Ezinho para francesar. Pronto. Barbarismo. Criticaram ele. Para definir o corpo de ideias reunido no Livro dos Espíritos e destacar a diferença do espiritismo para o espiritualismo. Espiritismo é uma coisa, espiritualismo é outra. Espiritualismo é o católico, é o evangélico, é o espiritualismo. Agora, espiritismo somos nós, que acreditamos nisso aí. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz. Em suma, buscar uma melhor compreensão do universo físico, assim como do universo espiritual. Ou, em outras palavras, do universo tangível, material. Ou, em outras palavras, do universo tangível ou do universo transcendental, que transcende as nossas ideias. É espiritualista, portanto, espírito ou espiritismo. Qual é o fundamento? Existência e unicidade de Deus. Existem vários deuses? Não, só tem um. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, baseado na primeira pergunta do Kardec na época. Primeira perguntinha, número 1. Que é Deus. Que é Deus. Que é Deus. Ele não disse o que é Deus, porque tudo tem contexto, né? Que é Deus? Resposta: é a inteligência suprema do universo, causa primária, isto é, de todas as coisas. Tudo que está feito foi Deus que fez. Mas nem que pode. Mas tem gente boa, tem gente má. Pois é, mas não foi Deus que fez ninguém má, nem tudo simples e ignorante. Cada um vai para o lado que quiser. Vocês não vieram para cá hoje? Positivo. Ah, não, eu quero ir lá para o samba, lá. Sei lá que negócio é bomba, tem uma menina lá legal. Vai,
Pode ir, vai poder pecado. Só que você está materialista e não espiritualista, né? Mas não é pecado ir, não. Pode ir para o seu sambinha lá. Existência e imortalidade dos espíritos que não morrem. Quem é que morre? Nem o corpo morre. Volta para a natureza. Você não bebeu água? Feijão, arroz, agora mesmo, comia bolinho. E aquele negócio que fez? Pão de queijo delicioso. Pronto. Isso é coisa material. Material vai embora. E o espiritual? Vai ficar por aí até quando Deus quiser. Criação igualitária dos espíritos, crença na reencarnação, que você volta, não vai aprender tudo numa encarnação só mesmo. Convergência total com os ensinos morais de Jesus, fazendo a correlação. O que eu estava falando? Muito tenho que vos dizer agora, poderia te dizer agora, mas aí vocês não vão aguentar. Então, vale mandar mais um paráclito, isto é, alguém que vai dizer como é que é a situação aqui, material, espiritual, a evolução, isso que o Espiritismo ensina. Então, há uma convergência com os ensinos de Jesus. Jesus já falou, mas só que na época Jesus não podia falar abertamente. Evolução como o aperfeiçoamento de todas as dimensões intelectuais, inteligências múltiplas, lei de causa e efeito, aqui se faz, aqui se faz. Eu tenho uma tia que gostava de dizer essa frase, falando de uma vizinha lá que ela não gostava. Ela não sabe de lei de causa e efeito, o que ela está fazendo aí, ó. É injustiça de Deus? Não, você fez, agora tem que pagar, ué. Qual o problema? Lei de causa e efeito. Comunicação com os espíritos, seres imateriais. Não há comunicabilidade, tem um médium, pronto, você faz uma certa interlocução com eles lá. Olha lá. Olha que beleza. Isso aí é uma configuração para raciocínio, né? Não dizer que é assim, não. O espírito é uma centelha. Não tem forma nenhuma. É uma centelha. Ah, quer dizer que então eu vou virar uma centelha? Vai. Agora, terá a forma que você quiser do seu pensamento, da sua vibração, do seu conhecimento. Você pode se apresentar como você era encarnado aqui, como pode apresentar uma situação de uma outra encarnação. Então, mas ele não vai se tornar conhecido. Então, você aqui, está a tua turma, vai se apresentar do jeito que a gente conhece. Pode aparecer. Mas só numa forma, né, espiritual. Isso é um pressuposto espírita. Aqui o perispírito, que envolve o espírito, e finalmente o corpo material. É o que nós estamos aqui agora. Nós temos esse corpinho material, temos o perispírito, que envolve o espírito. Está tudo aqui com a gente. Olha só quantos espíritos aqui dentro. Encarnado, desencarnou, vai ser só isso aqui, ó. E esse foi para a natureza, não veio da natureza? Quantos pão doce você comeu? Quantos queijinhos? Quantos pão de queijo a gente comeu agora ali? Não foi? O que é aquela bolinha? O que era? Pão de queijo. Pão de queijo. Olha só quantos pão de queijo a gente comeu por aí. Pois é, isso tudo some, vai na matéria. A matéria vai para o lugar que tem que ir e o espírito continua. Se ele não está materializado, apegado à matéria, não quer largar esse corpo, vai sofrer. Chegar na hora do desencarne, mas meu corpinho lá, pois é. Deixa ele, ué. Sai agora, aí vai embora. Mas tem uma história, que eu estou lembrando aqui rapidinho, que tinha uma esposa que, o marido morreu, ela ficava ali com o marido, e estava perturbando o pobre desencarnado. Aí chegou, mandaram uma mensagem para ela, parece, levaram um centro, sei lá, qualquer coisa assim, e falaram, aí ele mandou uma mensagem, ô fulana, deixa de chorar por mim, pelo amor de Deus, que eu quero partir, eu quero ir lá para meus cantos espirituais, porque ela estava atraindo pelo pensamento a presença dele. Ah, meu queridinho, que me dava beijinho de manhã, de noite, acabou. Pois é, e aí ele está lá perturbado, coitado, por causa da mulher que está lá, viu? Quem é casado, tem suas esposas aí, já vai preparando, ó. Deixa eu seguir meu caminho. Porque aí ele vem, o pensamento tem força, olha aí. Então, a doutrina espírita... Ah, estou voltando? Não. É o conjunto de princípios, na obra de Allan Kardec, constitui a codificação espírita, aí tem os livros, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, além algumas obras adicionais, que é o Espiritismo, que é o que nós estamos se baseando. Com a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá um direcionamento cristão ao Espiritismo,
divergindo da linha adotada pelo moderno espiritualismo, que se posicionava de modo agnóstico, quer dizer, sem essa referência principal, que era o nosso grande professor Jesus de Nazaré. Então, o Espiritismo se convergiu para ele. E está lá na doutrina, né? Com o nome de Espírito da Verdade. Era um dos espíritos que trabalhava com Kardec. Então, a doutrina espírita é um conjunto de obras de Kardec, que foi inteligência suprema do universo, calma primária de todas as coisas, que modelo é a base espírita. Quem é isso aí? Está se referindo a Deus, que é o principal ensinamento, né? Bota Deus como a inteligência suprema, daí ser a pergunta número 1, que é Deus. E outro detalhe, por que ele não disse quem? Se dissesse quem, está se referindo a uma pessoa. Mas quando ele diz que é Deus, já não é mais pessoa. É uma entidade, é alguma coisa fora do normal aí, né? E essa turma aí trabalhando com Kardec. O que vocês acham? Que tal? São João Evangelista estava lá, ajudando Kardec nesses ensinamentos que acabamos de ver. Santo Agostinho, isso aí deu um bafafá. Santo Agostinho, quando ele era encarnado, ele bebeu, ele era muito coisa, gostava de fazer sexo todo dia. Aqui eu posso falar que não tem menor de idade aqui, tem algum menor? Porque ele, sem ser Santo Agostinho, ele estava só Agostinho, ele já era Agostinho danado. Até que a mãezinha dele, que desencarnou, aparece para ele uma noite e diz: Agostinho, sai dessa vida, Agostinho, não vai dar bem nessa vida. Aí que ele acabou indo para a Igreja Católica e se tornou um dos grandes bispos, né, da Igreja Católica. E por que ele está fazendo aqui, trabalhando com Kardec? Porque ele tinha uma contribuição a dar. Então ele participou também disso que acabamos de estudar assim, de maneira sucinta. São Vicente de Paulo. Só tem santo. Kardec foi criticado. Só tem espírito católico aí. E daí? O problema não é ser católico, nem na época não tinha espiritismo aí, não, estava começando, né? Qual é o problema? Qual é o problema? O conhecimento dessa turma. Então, na época que estava encarnado, eles estavam desse jeito aí. São Luís, que foi rei. Espírito da Verdade é Jesus. Isso foi uma encrenca para Kardec no início. Ninguém acreditou. Agora acredita, porque ficou comprovado que esse Espírito da Verdade, na verdade, era Jesus, que dialogava com Kardec. Sabe quantos minutinhos que tinha Kardec? 10 minutos. Marcava, olha, estarei aqui com você durante 10 minutos. Esse aqui. E aí, pergunta se você quiser. Era o que acontecia, para ele montar essa doutrina. E esses espíritos também contribuíram. Está tudo lá no livro dos espíritos. Sócrates, Platão, Fénelon, Benjamin Franklin e outros. Está lá, tudo lá. É só ler lá o livro dos espíritos, você vai ver o nome dos meninos lá. Todos de lá. Só que esse aqui não assinava Jesus de Nazaré, assinou Espírito da Verdade. Mas por que Espírito da Verdade? Porque ele que trouxe a verdade vos libertará, conhecereis a verdade vos libertará. Então vocês veem como é que a doutrina, assim falada de maneira bem sucinta, abrange um conhecimento extraordinário para nós. Não tem que ter medo de nada. Eu tenho medo de desencarnar. Vai ter que desencarnar. Você vai ficar toda a vida nesse corpo? Vai chegar uma hora que não dá. Não é? Quem é que desencarnou agora há pouco tempo? É que está com 90. Foi o Silvio Santos. Aí. Vem aí. Agora está lá. Não vai desencarnar, não? Vai. Mas ele era bilionário, mas vai também. Agora o espírito dele está vendo a realidade da vida. Vai continuar nesse nhenhenhé aí? Né? Ele está agora encontrando a verdade. Você era uma boa pessoa, isso eu não sei da vida dele íntima, né? Particular. De repente, aquilo ali era uma situação de televisão. Agora, intimamente, como é que ele era? Era uma boa pessoa, ajudava as pessoas, trazia alguma coisa. É o que falam, né? Não tem, mas eu não sei, você também não deve saber. É o que se fala. Se ele foi uma pessoa do bem, em termos de solidariedade, etc, está bem agora, mas se não, está sendo cobrado lá. E ninguém está falando, Silvio Santos, vem aí, aqui acabou, meu filho, não tem isso aqui não. Aqui a realidade é outra. Então o espírito não está preparado, ele era judeu, né? Não está preparado, vai ficar, né? Até se estabilizar. Acabou.
A gente vai ficar eternamente aqui? Não vai, ninguém vai, nem o Silvio Santos, com todo o poder que ele tinha. E ele parece que estava percebendo isso, se afastou e deixou a filha no lugar. Na época ele sabia que já não estava com condições, já estava, e tropeçou, caiu, é assim, quando começa a acontecer isso aí, já sabe que é o sinal que vai, né? Tem que se resguardar. Então esses filhos todos, além de outros que não estão citados, está aqui, ó, etc. Até tem um espírito aí, não vou falar o nome dele, de um certo médium, que colocou o nome lá, não, eu estava no etc. Ué, esse que Kardec colocou, está lá mencionado nas mensagens, no livro dos espíritos, enfim. Aí esse está dizendo, um espírito aí está dizendo que ele está no etc. Me fiz entender? Não está, você procura o nome dele lá, não está, está aí. Mas ele diz, não, eu estou no etc. Então eu também posso dizer, você também pode dizer, qualquer um pode dizer. Aí eu, quando estava desencarnado, ajudei Kardec também. Mas cadê teu nome lá, na lista? Não está. Não, estou sim, estou no etc. Mas Kardec botou etc., mas esses espíritos estão lá na doutrina, está lá no livro dos espíritos, está lá na revista espírita, está tudo lá. Quem é esses etc., que ele não mencionou de maneira mais, assim, objetivo, né, da turma toda aí. Será que vai errar? Kardec errou? Está tudo errado? Esses espíritos aí é tudo fraco? Né? Isso aqui é fraco, por acaso? Mas por que ele botou no meio? Isso aí também é outra pesquisa minha. Eu fiquei, por que a gente imagina, para terminar, que Jesus teria que ser o primeiro? Está na frente de todo mundo, não é essa a ideia? Mas não foi essa a ideia do Kardec. Botou no centro por quê? Revivendo o Evangelho. Qual é a narrativa do Evangelho com referência a Jesus e os seus discípulos? Jesus sempre sentado no meio da mesa, vamos dizer assim, né? E os discípulos em volta. É essa a tradição evangélica. Então, Kardec, na sua visão espiritual, para colocar de uma maneira sutil essa situação, ele colocou exatamente como está no Evangelho lá, dizendo que Jesus ficava sentado e à esquerda outros discípulos, e à direita outros discípulos. E ficava em volta dele. Aqui ele colocou dessa maneira, mas citando os nomes, não colocando fotografia. A fotografia, se é pecado, é meu. Eu que estou colocando. Se Kardec gostou ou não gostou, não sei. Quando eu desencarnar, ele vai dizer, quem mandou você botar aquelas fotos? Você tinha que ficar só nos nomes. Porque, na verdade, eles não eram assim, não sei o que, não sei o que. Eu já, perdão, mestre, mas eu quis só visualizar. Eu era professor, o professor sabe como é que é. Gosta de botar a visualização para chamar a atenção. Então, por isso que está aqui no meio. Também fiquei assim, todo mundo quando vê essa relação lá no Livro dos Espíritos, não imagina por que está no meio ali o nome de Jesus. Não, Jesus não, Espírito da Verdade. Ele vai dizendo, São João, sem foto, né? Lá no Livro dos Espíritos não tem foto de ninguém. João Evangelista, Santo Evangelista, aí, Espírito da Verdade, Sócrates, papapá. Eu que fiz essa montagem, colocando as imagens. Mas Kardec não botou imagem nenhuma, ele botou só os nomes e o nome de Espírito da Verdade no meio. Aí eu fiquei, por que no meio? Pesquisa fácil. Porque essa é a tradição do tempo de Jesus. Ele sempre se posicionava no centro. Pode reparar lá as narrativas evangélicas, Jesus sempre no meio. Os discípulos sentados, assim, numa mesa, e Jesus no meio. Não estava nem na ponta direita, nem na ponta esquerda. No meio. Por quê? Porque ele falava com todos assim. E aí, nessa situação, Kardec colocou exatamente como o Espírito mandou. Bota nessa sequência aí. Quem for raciocinar vai entender que a situação tem um fundamento muito importante do chefe. O chefe quer que seja assim. Quando todo mundo que for estudar, vai raciocinar para saber como é que a coisa funcionou. Desse jeito aí. Então, meus irmãos, fica aí a vibração. Aqui é um vídeo, não sei se vai passar. O som não vai passar, né? Está ligado a alguma caixa de som? Não tem importância. Se tem uma... Desculpa, eu esqueci, eu tinha que te falar. A culpa foi minha, o pecado foi meu. Porque eu esqueci que tem esse... É muito bom, eu gosto dessas coisas de visual. Por quê? Entra pelos olhos, vai para o cérebro para você raciocinar, não é para decorar nada, não. Olha aqui a água magnetizada. Essa água magnetizada, ó, cheia de bolinha.
Vamos ver se vai, né? Lá em casa funcionou, agora aqui não sei. Pode ir? Ué, não tá indo? Ah, é que tirou em pendrive, é. Não tirei o pendrive, não, você que tirou. Então, mas você sabia que você ia passar o... Não, você não sabia. E cadê o pendrive? Aí, tá contigo, é teu. Ah, é, desculpe. Houve uma falha técnica. É que ele gravou direto no computador e na hora eu não me lembrei que tinha esse vídeo. A culpa é minha. Eu vou ser devidamente qualificado. Onde é? É desse lado aí. Vê aí, vai você que conhece. Então eu gosto da imagem porque eu sigo aquela didática, né, da pedagogia. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu ficar falando até meia-noite, vendo o filme, pronto. Não precisa. São coisa de 2 minutos, 3 minutos. É que eu esqueci na hora que ele mexeu aqui, ele gravou tudo no computador, entendeu? Tirou do meu pendrive. Aí na hora eu não lembrei que tinha o vídeo. Mas é assim mesmo, é grandes emoções. Porque vocês não vão esquecer jamais. Tá vendo aquele dia que houve aquela enrolação? Mas a enrolação é minha, não é dele não. Ele não sabia. Ele disse, eu vou gravar logo aqui no computador. E foi, tirou, mas aí não vai o filme, porque o filme está no arquivo do meu pendrive. Você lembra como é que é a tecnologia? Aqui, ó, essa loura aqui é perigosa, hein? Ela sabe tudo, ela sabe tudo. É o que diz... Não, deixa eu ver. Tá no teu pendrive aqui agora. Tá. Mas você... Qual é? Não, Vídeos aqui? ele faz parte do... Aqui, vídeos? É, vê se tá aí. Não, mas eu acho que tem que entrar no meu. Então, tô aqui. Clicar agora em cima dele ali. Ele vai achar. Não, eu tô aqui no teu pendrive. Tem que ver onde é que ele tá. Ali está Jesus de Nazaré. Vê se encontra Jesus de Nazaré aí. Pois é, mas eu não uso... Eu clicava ali e já ia direto. Por isso que eu estou dizendo que não precisa ficar achando o... Aqui, qual é? Jesus de Nazaré, embaixo. Esse aqui? É. Não, não é esse, é o outro então. Esse também é interessante, mas deixa o outro. Vamos ver É o o outro. Nicodemo? Não. Jesus de Nazaré e Nicodemo? Não é aqui. Então é esse, Pai Nosso. Não, e de cima. Nicodemo. É, pode botar esse, não tem problema não. A Tem que mensagem ligar só o som aí. tem que ligar o som. Você não tá prejudicando lá, não. E coisas da tecnologia. É essas coisas, na hora que ele copiou, tirou meu pendrive e botou. São coisas que nós não lembra, né? Não lembrei. Não tira não, que vai dar Pra ele problema. aparecer, né? É, mas o outro que seria interessante. Tem que fechar aquilo. Peraí, entra no meu pendrive. Tem que fechar aquela tela ali. Quando tiver com aquilo ali, não vai aparecer. Entra lá no... Então, peraí. Vê aí, no meu pendrive, cadê? Entra no meu pendrive. Não, Agora isso agora, tá bom? Agora vê aí. Agora vê... Jesus. Vamos ver. Não, nada disso. É Jesus na visão espiritual. Não. Ó, aí são Jesus de Zaqueu, Jesus de Nicodemo, Jesus do Pai Nosso, Jesus dos Expulsos Mercadores, Não. 4 mistérios, vídeos da Bíblia, Páscoa, só tem Jesus de esses Nazaré. aqui. Não, tem outro. Cadê o meu arquivo dessa história que eu falei Mas aí? eu tô no seu pendrive aqui. É, mas ele está dentro da palestra. Aí é que... Palestra é... Não, mas ele está aí também. Que é o Espiritismo. Tá aqui. Essa é a sua palestra, mas aqui é só um arquivo Não. em PowerPoint. Vê aqui para baixo. Aqui, esses símbolos aí, o que está dizendo? Que coisa demais, que desgraça danada. É, tá vendo? Na próxima vez não vou deixar ele copiar. É que aí destabelece, aí você não está... Não, você não está sabendo também, você não está sabendo. Na hora também não lembrei. Jesus de Nazaré. A formatação não deve Tá estar... por ordem alfabética. Se for Jesus de Nazaré, Vamos ver. não tá não. Abre de novo a palestra aí. Vê o meu pendrive. Não, vê a palestra no meu... Tá, no tô meu... no seu pendrive. Não, eu estou dizendo o título da palestra, O que é, né? que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, esse aqui. Isso. Atenção, calma, que as coisas são assim, irmã Sheila. fortes emoções nesse momento, que é o Espiritismo. É esse aqui? Quer ver aí? Centro Espírita, não, esse é Centro Espírita Irmã Sheila. Não, então não. Você botou SEAB, né?
Vamos ver agora. Se deve ser, né? Se não for, deixa pra lá. Vai abrir o PowerPoint. Isso aí. E não, você botou se abre. Não, não é esse não. Não. É o que ensina o Espiritismo. Não foi no tio da palestra? O que é o Espiritismo? Não, ele tá aqui, ó. O que é o Espiritismo? Vê aí. O que é o Espiritismo? Vai. Palestra é Vai, essa. agora vai. Vamos ver se ele abre agora lá embaixo. Aí, nesse Esse escuro, aqui? esse pretinho aí, é. Vai, toca aí. Não. Não tá. Porque já saiu do caminho. Eu não sei se ele está abrindo qual o é, meu. então? Deixa eu ver. Não, aqui tá no... Não tá no do... Não sei. Deixa pra lá. Não vai. deixa, não. Palestra Vitor Você Hugo. não sabe o nome, não? É Jesus de Nazaré. Então, não dá, senão a gente vai... Bom, já estourou o tempo. Aqui tem alguns, mas você falou que não é. Tem Jesus de Zaqueu, Jesus de Nicodemo, Jesus de Nazaré e Pai Nosso, Jesus expulso dos mercadores, mas agora também já são 9 horas. Mas isso é coisa de 2 minutos. Se fosse passar, mas acho que não vai passar. Esse é do Zaqueu. Não está aparecendo. Nem som. Não. Então deixa pra lá. Infelizmente, problemas técnicos. Ainda fica para a próxima. É que na hora que eu trago, tá tudo no meu pendrive, mas ele passou tudo para o computador. Aí na hora não lembra desses detalhes, né? Aí acabou, o vídeo está no pendrive e a palestra está no computador. Mas não faz mal. Aí essa situação seria Jesus aparecendo aos discípulos e fazendo a sua pregação e falando exatamente o que nós estamos falando de outra maneira, só que fazendo aquele enaltecimento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Então, nós já está salvo. Agradecemos o nosso irmão. Nada. Desculpem qualquer coisa. Trazer o tema do Espiritismo de uma forma leve, alegre, profunda, com curiosidades bem importantes, né? Colocando para a gente todo o pano de fundo. A fatura vai ser alta. Fez Kardec trazer para a gente tantos ensinamentos. Nossos amigos que estão em casa, agradecemos aí a presença e que divulguem aí nosso canal, né? As nossas palestras. Uma boa noite a vocês.